Neuza Pandolfo, 63 anos, é palestrante, super palestrante, fez pós-graduação em educação em sexualidade, já fazia palestras antes e agora está fazendo muito mais, que eu fiquei sabendo que a sua agenda está lotada, e são palestras sempre muito bem-humoradas, que tem a ver com o teu perfil. Mas antes, Neuza, da gente conversar, eu queria conversar com você hoje sobre a sexualidade da mulher madura. Mas antes, eu queria que você me falasse um pouco da sua vida. Eu sei que você é publicitário de formação, você se formou, e depois você se casou, se dedicou aos 2 filhos, e depois começou a se interessar pelo mundo do mercado erótico, e foi se interessando por outras coisas. E eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, a minha trajetória é bem rapidinha e simples, né? Eu sou publicitária de formação, como tu disseste, e eu trabalhei como publicitária, como agência e tal, até o nascimento de meu filho. Depois que meu filho nasceu, o meu marido é piloto de avião. E meu trabalho também era viajar. Então, a gente tinha que viajar, e eu viajava, bom. Então, eu tive a minha família programada. Programei, literalmente, né? Então, vamos ter família, vamos. Então, alguém tinha que ficar na chão, né? Como meu salário era menor do que o dele, ficou de olho no chão. Mas eu já tinha todas as formações, eu já era publicitária, já tinha feito um monte de curso na área de comunicação. Então, eu sabia que se eu parasse naquele momento, quando eu retornasse, eu ia retornar muito bem, tranquilamente, né? E aí, eu tive minha segunda filha depois de 4 anos, e sendo mãe. Então, eu optei, tive essa opção, ninguém botou na minha cabeça, você, eu pude porque eu fui privilegiada, tive este privilégio de pouquíssimas mulheres, de poderem exercer a sua função de mãe de boa. Tive esse privilégio, literalmente. Eu sou uma mulher assim, ó, eu tenho só gratidão nessa vida, né? Bom, aí, quando meu filho tinha 15 anos, meus filhos já cresceram, meu filho tinha 15 e minha filha tinha 14. Falei, pá, vamos começar a se mexer. A minha irmã tinha uma franquia de acessórios aqui em Porto Alegre, ia montar uma franquia grande de acessórios, e me convidou para fazer um in-company dessa empresa. E eu fiz in-company Acessórios, dessa que tipo de acessórios? acessórios femininos, brincos, colares, né? É uma franquia bem conhecida no Brasil, que estava vindo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, então ela foi uma das primeiras que trouxe. E aí a gente fez divulgação da marca, fiz esse trabalho durante uns 3 anos. Mas só que nesse meio tempo, eu via que uma demanda muito grande de mulheres chegava na loja ou nos lugares onde eu mostrava as bijuterias finas, né? Dizia assim, será que meu parceiro vai gostar, hein? Ela vendia aqueles rabos de cavalo, sabe? Bonito, assim, né? E aí eu dizia assim, olha, esse rabo vai ficar muito bonito, mas minha querida, na hora de puxar, fica esperta, né? Depois cair, sabe? Então, eu sempre conversava com elas assim, e eu fui inclinando já para a sexualidade. E ao longo de toda a minha vida, sempre houve as perguntas, sabe aquelas amigas? Eu já quero te contar um caos. Aconteceu isso, 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 isso. Sempre vinha para mim, porque muitas pessoas me perguntavam sobre sexy toy, sobre brinquedo. E eu, como já usava sexy toy, com o meu digníssimo, né, Marioto, né, porque é bom, porque é pimenta e tal, não salva casamento, não faz nada disso, mas dá aquele up, né? Então, comecei a trabalhar com isso. E aí vi que o mercado brasileiro era extremamente raso de conteúdo, assim, ó, zero conteúdo. Então, eles tinham a história de vender produto, né? Mas também não qualificavam o seu cliente. Então, muitos clientes chegavam nas lojas e as pessoas não. Ah, vende isso, vende aquilo outro, aquilo outro. E no final, em vez de ajudar aquelas pessoas, eles não estavam ajudando, eles estavam atrapalhando. Muitas pessoas chegavam com vibradores, enfim, naquela época que era aquele espelho, cheio de nervura, aquela coisa toda, em relacionamentos onde a parceria nem sabia. Aí, em vez de tu ajudar naquele relacionamento, tu atrapalhava, né? Então, eu pensei, poxa vida,
A gente sabe que esses recursos todos são para casais, né? Para pessoas de autoconhecimento e para casais. Como que as pessoas não vão se comunicar? Bom, aí eu resolvi fazer, há muito tempo queria fazer, toda hora eu olhava na internet para fazer um curso na área da sexualidade. E todos os cursos eram voltados para pessoas que tinham formação em psicologia ou medicina. E eu não tinha. E eu sempre ficava na guarda. Disse, "Bom, quando aparecer alguma coisa interessante, eu vou." E aí apareceu, né, um curso que é maravilhoso, para mim, um dos melhores do Brasil. Eu ainda continuo assinando embaixo, que é o curso da Ana Canosa e do Ronaldo Zacarias lá na Unisal. Nós duas Maravilhoso. fizemos, onde nós duas nos encontramos, e foi incrível. Realmente é um curso que eu recomendo para todo mundo, o curso da Unisal, em Com Educação certeza. e Sexualidade. Maravilhoso. E era assim, ó, era para trabalhar educação sexual, não era para ser terapeuta, Uhum. entendeu? Porque depois daquele discurso que a gente fez, né, me começou a bombar um monte de picaretagem absurda, que a gente ficou enlouquecida, né? Até hoje eu fico enlouquecida com isso, né? Porque tu não tem responsabilidade com o outro, entendeu? O nosso trabalho é ajudar as outras pessoas e não ficar aí fazendo fantasia. Ah, eu acho que tem que fazer assim. Não. É muito Terapeutas assim de fim sério, de semana, né? Coach. é muito sério falar sobre sexualidade de forma clara, informativa, tentando combater os preconceitos, os muitos preconceitos que existem, né? E tem que ser uma pessoa que tenha conteúdo mesmo e delicadeza, né? Num país tão preconceituoso como o Brasil, né? Quando se trata de sexualidade. E hipócrita, né? Porque chega no carnaval, todo mundo é super livre, né? Todo mundo pode sair pelado, pelada, né? Mas, por exemplo, a gente é muito hipócrita em relação. Foi como eu ouvi outro dia, fazendo uma matéria eu acho que foi a Mari Del Priori que comentou comigo que a Avenida Paulista, onde acontece uma das maiores passeatas que celebra o arco-íris, o LGBTQIA+, também é um espaço onde ocorrem muitos ataques a homossexuais, pessoas trans, né? Então a gente é muito hipócrita e a gente precisa ter filtro, ter educação, ter conteúdo para falar sobre um assunto tão com tantos tabus como sexualidade. Eu tenho muito, muito orgulho de ter feito o curso que nós duas fizemos e entre as coisas boas que esse curso me deu foi a sua amizade. Ai, a nossa, a nossa turma era muito boa, Cleo. Para, Nós vai, tínhamos. para com isso, para, amiga, para. Nossa turma. Pensa, gente, para quem estiver aqui na audiência, pensa no mesmo lugar, pessoas assim, ó, de altíssimo nível, de várias crenças diferentes. E Várias todo profissões. mundo, profissões, crenças. Um era pastor, o outro era evangélico, o outro era da Igreja Católica, o outro era da Umbanda. E todo mundo se respeitava e a diversidade trouxe um crescimento nunca antes visto naquela Unisal. Exatamente. E comandados por essas duas Nossa, lendas já, né? Ana Canoli já. e o nosso E o querido Ronaldo Zacarias. Ronaldo Zacarias, que também viraram amigos, né? É, viraram amigos. Então, e isso tudo foi uma coisa assim, ó, que a gente foi lá, meteu a cara, a Cleo como jornalista, não quis nem saber, né, Cleo? Fim A de Cleo nunca semana, vai esquecer. A Cleo dizia assim, é tanta matéria que eu faço sobre sexo, eu precisava me aprofundar. Tu vê, né? Isso é responsabilidade. sim,
Sim, mas Não é todo mundo. vamos voltar para você. Me diz uma coisa, você fez o curso, e eu lembro que você teve um TCC que tinha a ver com a forma como os médicos, o seu TCC, inclusive, foi alguma coisa sobre assim, como os médicos lidavam com a sexualidade das pacientes. Me resume um pouco dessa história. Aqui onde você chegou com essa pesquisa e resume o que você conseguiu disso. É, a minha ideia, como eu já trabalhava no mercado erótico, era colocar assim, por que que os médicos têm tanta dificuldade de oferecer recursos eróticos, médicos ginecologistas, né, para pacientes? O que que impede ele de dizer assim, olha, você pode usar isso, vai te ajudar, vai te assessorar? Aí descobriu o seguinte, primeiro que a anamnese é muito mal feita. A anamnese Isso nós seria estamos a conversa com a paciente. exatamente, muito mal feita. Se a paciente chega com uma queixa, por exemplo, isso eu estou te falando, a gente está falando, gente, isso de 10 anos atrás, tá? Sim. Para ser bem claro. Sim. É, Na verdade, tem 10 anos que a gente se formou. 10 anos, né? Então, o paciente chegava lá com, digamos, uma queixa de falta de lubrificação, uma queixa de dor na hora da relação sexual, enfim, esse tipo de queixa. Na maioria das vezes, a ginecologista, o profissional da saúde abre a perna, vai lá, olha, faz todo aquele exame, não vê nenhuma irregularidade, dá um lubrificante. Ou dá, olha, a senhora já está em pré-menopausa, então, ou pós-menopausa, enfim, então vou lhe dar estradiol, né? Tudo bem. Mas nunca se perguntava, mas me diz uma coisa, como a senhora é estimulada? A senhora tem algum estímulo? Pega ali um, sabe? Não, não. Por quê? Porque a grande maioria das universidades, na época, estamos falando de 10 anos atrás, não existia essa disciplina de sexualidade humana, nem na faculdade na universidade de ginecologia, nem de ginecologia e muito menos, às vezes, de psicologia. Coisa louca, né? Tratavam as coisas mais assim, e nem na psicologia. E aí, dentro da minha pesquisa, fui perguntar para esses profissionais, pô, por que isso acontecia? A pergunta era o seguinte: primeiro, não tive essa disciplina, não sei como lidar com esse assunto e coloco a minha crença. Ponto. A segunda, ó, eu tenho 15 minutos. Se eu começar a fazer essa pergunta, esse paciente vai ficar 10 horas aqui comigo, tem outros, não posso fazer. Encaminho para terapeuta. Terceira pergunta, terceira situação. Se posso fazer essa pergunta e a paciente pode ficar ofendida. Não sei como começar esse assunto. Veja bem, olha o que é a falta de formação e preparo desses profissionais. Depois disso, eu fiz muita assim, ó, palestra dentro das universidades para estudantes de medicina. Free! Não cobrava um centavinho. Pode me chamar que eu vou. Para desconstruir. Mostrar, entendeu? Mostrar alguma coisa. Ó, isso aqui você pode, de repente, falar para a sua paciente que pode ajudar, esse aqui para parceria. Conversar sobre isso, desmistificar. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu via ginecologistas que estavam se formando assim, ó, em um ano. Assim, ó. Como assim? Elas não conseguiam falar com as pacientes sobre Não, sexualidade, sobre a vida íntima não, delas. não, não. De jeito nenhum. Era muito difícil. Hoje, graças a Deus, né, o Cléo, já se passaram 10 anos. E algumas universidades, olha, muitas eu acredito, porque uma das coisas que a gente sempre bateu, né, Cléo? Tu vê, eu ia em congressos de sexualidade humana,
no Brasil. Aí estavam os bambambãs de sexualidade humana, que trabalhavam 20 anos, já estamos há 20 anos com a associação da não sei da onde, e mais não sei quantos anos na associação não sei da onde, e temos esse ginecologista famoso, esse outro famoso. E como é que vocês não conseguiram colocar uma disciplina nesses 25 anos? Uma disciplina Sabe? que Então, trate da sexualidade humana com o paciente, né? exatamente, entendeu? Com o paciente. Porque o que acontece, Cléo, eles acabam colocando a sua crença. Uhum. Eu já contei para ti e vou repetir aqui de uma situação que é uma coisa que é super marcante para mim, que é aquela senhorinha de 65 Me anos. conta essa história, que eu amo essa história. É uma história que eu sempre conto nas palestras e com assim, ó, uma senhorinha, imagina, 65 anos, seria eu, né, daqui a 2 anos, 65 anos, chega no ginecologista. O marido tinha falecido. E ela gostava muito de usar coisinhas, sabe, coisas estimulantes, né, com a parceria. E ela conversava muito com a ginecologista dela. Mas a ginecologista abandonou a nave, ou se aposentou, já aconteceu com alguma coisa com a ginecologista que ela teve que trocar de profissional. Aí trocou de profissional, chegou numa moça, na época a moça tinha uns 36 anos, imagina, uma moça recém-formada, né, uma menina. E ela foi contar para ela, Olivia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto, sabe, eu tenho. E a profissional olhou para ela e ficou assim, só encarando. E ela falando. Ela disse, qual a sua idade mesmo? E ela disse, 65 anos. A senhora não sabe que existe uma ordem cronológica na vida e nas coisas? A senhora tem netos? Assim, gente, não estou brincando, isso é a pura verdade. Ela, sim, a senhora já passou dessa fase, né, de ficar brincando com isso. Tudo tem uma ordem cronológica. A senhora já está menopausada. Bom, aí ela começou a descrever. Essa senhorinha saiu do consultório e ficou 3 meses socada em casa, desesperada, cheia de culpa. Olha que coisa absurda. O que é a fala de um profissional? Tudo isso porque essa senhorinha gostava, ela era viúva, Gostava de sexy toys. mas tinha os brinquedinhos dela e ela Exatamente. acabou E a, perdendo. a profissional achou um absurdo uma senhora naquela idade, né, usar esse tipo de recurso. Ela saiu acabada, muito triste, assim, ó. Foi um desespero dessa moça, dessa senhora. A filha dela que entrou em contato comigo, porque na época eu vendia esse tipo de produto, e ela falou, Nilza, pelo amor de Deus, a minha mãe está muito desesperada. Tá lá que ela não quer sair de casa, ela tá sentindo que ela é inadequada. Foi uma coisa absurda. Conversei com ela, a gente foi conversando. Aí indiquei uma outra colega que é. Eu não sou terapeuta, tá, gente? Eu sou só educadora. Indiquei uma colega que é psicóloga, muito legal, querida, que trabalha com essas crenças muito enraigadas. Ver o que é um profissional. Aquela profissional da saúde anterior, que era bem mais velha que ela, tinha permissão de conversar com seus pacientes sobre assuntos relacionados à intimidade. Porque, afinal de contas, é ginecologista. Ginecologista não é só para tratar das doenças. Não é. Às vezes, uma pequena orientação do ginecologista, explicando, por exemplo, olha, esse aqui é o clitóris. A senhora já olhou? A senhora já olhou a sua vulva? Não, doutor, pelo amor de Deus, jamais. Horrorosa, jamais. Hoje, graças a Deus, a gente já vê médicas, ginecologistas, que têm espelho no consultório, né? Cleo, isso assim, ó, é um avanço. Vocês podem achar ridículo, mas é um avanço, porque tem senhoras e mulheres jovens que não olham para sua vulva, porque elas ainda são educadas que ela é feia, horrorosa, que é isso, que cheira mal. Eu fiz uma live pouquíssimo tempo atrás com
o Oswaldo Rodrigues, querido, né? Amado, um amor. E fiz com o Celso Mazzani, fiz também com uma ginecologista, sobre uma coisa que está horrorosamente enraizada no nosso Brasil, que é o fim da picada para mim, que é a tal da harmonização íntima. Já viu isso, Cléo? Cléo, que gente sem noção. Pelo amor de Deus do céu. Sabe? É uma coisa assim, ó. A ginecologista me falando, essa que fez a live comigo, ela diz assim, ela pega o espelho, Cléo, mostra para a paciente assim, o que que acha, o que que tá, a tua vulva tá normal, não há nada de irregular nessa vulva, né? Ah, não, mas não, eu acho que ela tá aqui, ó, nesse ladinho aqui, ela tá meio murchinha. Mas é o extremo oposto, né? A gente sai da mulher que não gosta nem de olhar, que não conhece o seu corpo, não tem intimidade com o próprio corpo, com a visão dele. Não estou nem falando de toque, com a visão. Então não tem, né? Que já acha feio, eu não quero nem olhar para esse negócio, que não cheira bem. Eu não gosto de. Não sei como os homens gostam disso. Eu já ouvi um médico comentar isso comigo. Ele falou que tinha gente que falava: Olha, eu não sei nem como é que os homens gostam de uma coisa dessas. Né? E a gente sai desse polo e vai para o outro polo, que é a mulher que olha e acha que não está bonito de acordo com a cabeça dela do que é bonito, porque cada genitália é única, né? Então é o desejo de padronizar, assim como se padroniza o nariz, né? Vamos fazer plástica no nariz. Agora a moda é nariz fininho. Então, se você não tem dinheiro para fazer a plástica, vai fazer uma maquiagem que deixa o seu nariz fininho, porque isso que é bonito. E você está fora do Gente, padrão, né? gente, É, Cléo, que doença! As pessoas são doentes, e você Cléo. vê algum homem pegando o bingolinho e vai fazer assim, vamos lá fazer ele não tá bonito, vamos fazer uma plástica nele, porque ele não... Você vê isso com os homens? Mas deixa eu te contar, eu fiz uma live sobre isso com os homens, porque eles Ah, estão colocando metacril no pênis, estão botando ácido hialurônico. Os caras colocam isso no pênis e aí depois colocam com quem? Com quem? Com um esteticista, que eu sou radicalmente contra. Pelo amor de Deus, procurem um médico, pelo amor de Santo Cristo, entendeu? Estão colocando com dentista também ácido hialurônico. Bom, deixa quieto. do pênis? No pênis! Aí vai pro dentista para colocar, para tratar do pênis, para cuidar do pênis. A pessoa diz que põe ácido hialurônico e ela tem preço ainda. Para tantos ml assim, para ficar com esse pênis assim, para ficar com os pênis assim, para ficar com os pênis assim. Cleo, é uma coisa assim, ó, inacreditável o que está acontecendo. E o pior são com jovens. O Celso contou na live que um rapaz colocou ácido hialurônico na base do pênis, na base, me cruzou o pênis, bem. Guri de 24 anos. Teve que amputar? Teve. Me cruzou o pênis. Eu fico impressionada assim, ó, gente, homem nenhum, mas nenhum na face da terra. Homem hétero que gosta de vulva, mulher que gosta de vulva, eu nunca vi reclamar. Na vida, com todos esses meus 63 anos, que a vulva era horrorosa. Claro, cuidado com higiene é outra vibe. É outra situação. Mas dizer assim, não, porque eu não vou fazer um sexo oral, porque essa vulva. Não existe isso. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. E assim, ó, a história dos homens aumentarem o pênis, fazerem essa história do pênis, isso é uma crença absurda que é colocada, porque essa cobrança, o Cléo, que é feita para nós mulheres, muitas vezes, também é feita para eles. É que são coisas diferentes, né? No caso deles, tem sempre a ver com o tamanho. Então, Exato. o que eles tentam mudar
ali, deixa eu ver uma coisa aqui. Tamanho é a grossura, Cléo. Sim, né? Então são coisas diferentes. As mulheres querem deixá-la bonita, seja lá o que seja lá o que for isso, elas querem deixá-la mais bonita. E os homens sempre têm essa questão do tamanho. O tamanho do peito. Gente, quando é que as pessoas vão entender? Claro, elas vão entender que é uma maturidade maravilhosa, né, Cléo? Se você não morrer antes, meu amor, fique atento. A maturidade é fantástica. Ela já te permite se livrar de tudo isso, Tá que é bom. uma boa. Sim, sim. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Você falou dessa senhora que ficou deprimida, mas tem uma outra Uhum. história sua que eu gosto muito, que é daquela senhora que teve o primeiro orgasmo aos 80 e fala lá com o vibrador. Me conta essa história, que eu amo essa história. Essa história é sensacional. Então, também foi casada há muitos anos, essa senhorinha, muitos anos, muitos anos. E o marido morreu, morreu. Ela achava, ao longo de toda a vida dela, que aquela lubrificação, a história de ficar molhadinha, aquilo era orgasmo. Eu sempre fiquei molhadinha, sempre fiquei bem molhadinha, molhadinha. Gostei muito, muito. Mas ela achava isso. Aí, quando faleceu o marido, também a filha dela, na época, veio me procurar, que ela era enfermeira, essa moça, veio me procurar e disse: Ai, minha mãe tá assim, sabe, triste e tal. Mas é que a minha mãe gostava da função, sabe? Eu adorava. E aí, ela tá muito deprimida. Já tinha 80 anos, mais de 80 anos tinha essa senhora. Bom, aí eu falei: Olha, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Resumo do caso. Ela foi usar o recursinho, né? Era um O vibrador. vibrador. É, ela usou, foi usar e ela achou que estava infartando. Ela começou a ficar assim, sabe? Ela achou que estava infartando e ligou para a filha: Filha, eu acho que eu comecei a ter um infarto. E ela assim: Mãe, como é que foi? Foi assim. E aí começou assim, fazia assim, ó. Eu senti uma coisa assim, ó, na vulva, na vagina, Pulsando, assim, ó, pulsando. pulsando. Ela falou: Mãe, mas isso é um orgasmo. Isso é um orgasmo. Isso é um orgasmo. Bom, ela foi tendo falta de ar, achou que estava Falta de ar. infartando e até que Gozou, né? Deu aquela super gozada. e voltou, não morreu, voltou. Claro, gozou e relaxou. Só que ela começou a perceber que fazendo essa prática todos os dias, em vez de ela dormia muito pouco à noite. Ela dormia 3, 4 horas. Ela começou a dormir 6 horas, 7 horas. Então ela começou a usar essa prática todos os dias. Eu já nem sei, imagina, essa senhora, se estiver viva, já deve ter 90 e tantos anos, né? Mas olha o que que é. A gente fala assim, né, ô Cléo, querida, que o clitóris, o nosso prazer, né, ali, clitorial, aquela coisa toda, ele não envelhece, ele adormece. Adormece. A gente diz, eu falo sempre nas palestras, que é uma fala que a minha mãe me ensinou há 500 mil anos, assim, né? Que o clitóris aqui é como a lâmpada do Aladim. Se esfregar um jeitinho, o gênio aparece. Aparece com boas surpresas, digamos.